Graça e paz, irmãos, presentes fisicamente, presentes online. Hoje é culto dedicado, ao Ministério de Missões, porém a igreja vem aí com uma série que começou semana passada, alguém lembra o tema da série que começou semana passada com a pastora Fernanda e com a jovem Isadora? Deuses falsos. Depois do culto, eu estava conversando com alguns jovens que fizeram um desafio, sobre estar pregando hoje. E eu aceitei o desafio e estou aqui. Que Deus me abençoe e me ajude, Carol, Lucas, certo? Então, a gente estava conversando, foi feito o desafio aceito, e que Deus nos dê a graça de estarmos meditando na palavra dele nesta noite. Amém, irmãos? Semana passada, a Isa e a Fernanda, dentro desse tema, deuses falsos, elas falaram sobre o bezerro de ouro que o povo de Israel fez logo depois da saída do Egito. Eles viveram as maravilhas de Deus ali no Egito, o Mar Vermelho abrindo, aquelas coisas todas, porém, no primeiro momento que eles entendem que Deus está demorando para responder, eles fizeram um bezerro de ouro. Ou seja, eles fizeram um Deus falso. Eles não souberam esperar o Deus verdadeiro, o momento do Deus verdadeiro, a forma do Deus verdadeiro, e eles fizeram um Deus falso. O tema da nossa mensagem hoje é deuses falsos e evangelização. Quando a gente vai vendo a história do povo de Israel, e eu gosto muito de história, quem me conhece sabe, E a gente vai lendo e passa geração, e tem aqueles líderes que são fiéis a Deus e que conduzem o povo e que são muitos abençoados, mas daí eles se afastam de Deus e constroem um outro Deus falso. E assim vai se repetindo, passa Moisés, passa Gideão, passa Débora, passa Davi, e vai passando, e foi fazendo com que o povo de Israel fosse ficando tão distante do Deus verdadeiro, tão distante das promessas de Deus, que até mesmo a religiosidade deles passou a ser um Deus. E cegos por aquela religiosidade que eles estavam, quando o Messias prometido chega, eles já estão tão distantes do Deus verdadeiro. Daí uma média de quase 2000 anos de Moisés até Jesus, 1000 e poucos anos. E eles já não conseguem mais reconhecer Jesus como o Messias prometido, como o Filho de Deus encarnado. Isso é o que nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de João. Vamos abrir? Eu também a Bíblia que eu uso também é nova tradução da linguagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 10 e o 11, a palavra de Deus diz assim: a palavra, no caso, Jesus, o Deus encarnado, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Eles estavam tão distantes, presos naqueles deuses que eles tinham feito a sua própria imagem e semelhança, para satisfazer os próprios desejos, que eles não conseguiram perceber que o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para remir Israel e para instaurar o reino dos céus entre nós, eles não conseguiram perceber. Amém, irmãos? Amém? Uma outra coisa que foi dita também aqui semana passada é que o ser humano, todo ser humano precisa de Deus. E é exatamente por isso que eles saem por aí construindo
deuses. E é aí que entra, então, o tema da nossa mensagem de hoje, que é deuses falsos e evangelização. Hoje é culto de missões. Evangelizar significa levar as boas novas de salvação para as pessoas. E muitas vezes, quando nós vamos levar as boas novas de salvação para as pessoas, a gente acaba caindo num laço de ficar combatendo os deuses falsos. Uma outra coisa que acontecia, por exemplo, comigo antes, eu ia conversar com alguém, falar sobre o amor de Jesus, e eu acabava discutindo sobre a minha denominação. Tinha um amigo meu que era seminarista aqui na igreja, ele falava assim: Rosângela, você parece que é mais presbiteriana do que cristã? Não é assim que a coisa funciona, certo? Então, eu creio que no decorrer das séries, a pastora Fernanda, o pastor Márcio, vai estar falando dos deuses falsos, a importância de nós refletirmos sobre eles, para, termos um posicionamento enquanto igreja, com sabedoria. Porém, na mensagem de hoje, eu vou falar do Deus verdadeiro. Certo, Fer? Tá? Eu vou falar do Deus verdadeiro. Porque eu entendo que na evangelização, nós precisamos apresentar Jesus. Sobre os deuses falsos, nós conversamos depois no discipulado, que é o caminhar que você faz com a pessoa, após ela ter aceitado Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Deus verdadeiro, como seu único Senhor, como seu Salvador. Então a gente vai conversar com ela sobre os deuses falsos. Mas na evangelização, eu entendo que nós precisamos de falar do Deus verdadeiro. E por que eu entendo isso? Porque um dos maiores evangelistas da história, o apóstolo Paulo, foi assim que ele fez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, Paulo, então, já tinha se convertido, já tinha começado o seu ministério, já tinha passado por uma série de cidades, e agora ele chega na toda poderosa Atenas, que hoje já não está tão poderosa assim. Eu conheço pessoas que esteve lá recentemente e diz que não estão muito bonitos os panteões e as coisas todas lá. Mas, na época de Paulo, o panteão ateniense era o suprassumo da cidade. E Paulo, então, passeando por aquela cidade, diante de inúmeros deuses, ele fala isso para os atenienses. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Livro de Atos, capítulo 17, eu vou estar lendo do verso 22 até o 31. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E a partir então do verso 24, Paulo começa a descrever para aqueles atenienses o Deus de Paulo, que é o nosso Deus. Ele diz assim: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Esse Deus desconhecido, o Deus que Paulo adorava, o Deus que nós adoramos, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por humanos. E também não precisa que façam nada por ele,
pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. E fez tudo isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele, Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feita pela arte de habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Fácil evangelizar, não é, irmãos? É eu contar para o outro quem é o meu Deus. É eu contar para o outro do Jesus, aquele que veio por nós, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. E Ele veio, e Ele viveu, e Ele cresceu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou. Aí está a grande novidade da evangelização. Nós falarmos sobre a ressurreição. É isso que nos diferencia de muitas outras religiões. Primeiro fato, nós temos o Deus verdadeiro, que é Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E esse Jesus ressuscitou e está vivo entre nós. Isso faz sentido para você, irmãos? Faz? Esta é a pergunta que normalmente nós fazemos para alguém depois de nós apresentarmos para essa pessoa o Deus que nós cremos. E isso é muito importante. Isso tem que ser verdade para você. Porque se você vai falar para alguém de algo que não é verdade, de algo que não faz sentido para você, eu acredito que também não vai fazer sentido para outra pessoa. Então não tem mistério. Se você crê no Deus verdadeiro, se você vive esse Deus verdadeiro, vive com esse Deus verdadeiro, é simplesmente você chegar e apresentar esse Deus verdadeiro. E uma vez apresentado esse Deus verdadeiro, você vai fazer essa pergunta: isso faz sentido para você? E se a pessoa responder para você que isso fez sentido para ela, que realmente ela entendeu que existe um Deus criador de todas as coisas, que realmente ela entendeu que esse Deus mandou para nós o seu Filho, que realmente ela entendeu que esse Filho quer ser o seu Salvador, o seu Senhor, qual é o próximo passo? Você vai orar com ela, para que ela tenha a oportunidade de, uma vez convencida pelo Espírito Santo, não por você, não por mim, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos separou de Deus, da justiça, que Deus nos ama de uma maneira intensa, porém Ele é justo e Ele não pode aceitar o pecado. E por conta disso, Ele preparou o seu Filho, porém, também haverá um dia de juízo. Se tudo isso, uma vez convencida por tudo isso, pelo Espírito Santo de Deus, você vai orar com essa pessoa, para que ela tenha a oportunidade de declarar com a sua boca
que Jesus é o seu Salvador e Senhor. A palavra de Deus nos diz da importância de crermos com o nosso coração e declararmos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, mas também que Jesus é o nosso Senhor. Que a partir daqui minha vida vai virar um mar de rosas? Não. Mas a partir daqui eu vou ter alguém para caminhar comigo, que como o Fernando disse aqui no comecinho do culto, alguém que vai fazer com que o meu jugo seja suave, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, né? E é esse Jesus que nós precisamos apresentar para as pessoas. Porém, pode ser que a pessoa fale, não, ok, ouvi tudo, isso não faz sentido nenhum para mim. Ok, você segue com muita raiva dela? Não. Você segue agora orando por ela. Primeiro, se tudo fez sentido para a pessoa, você ora com ela. Se naquele momento tudo não fez sentido para a pessoa, você continua orando por ela. E daí, no tempo de Deus, do jeito de Deus, ela pode estar sendo convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo. Certo, irmãos? E nesse tempo que você está orando por ela, você vai caminhar com ela. E daí é o discipulado, né? A palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas também nos diz que nós devemos caminhar, ensinar, batizar, discipular, caminhar. Certo, irmãos? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, se coloca de pé. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu venho te agradecer, Senhor, porque um dia, o Senhor sendo Deus criador do céu e da terra, o Senhor sendo Deus de tudo, o Senhor escolheu se relacionar conosco, Pai. O Senhor escolheu mandar para nós o seu Filho, para nos reatarmos de novo contigo, para nos reconectarmos contigo, Pai. E é no nome, Senhor, desse teu Filho Jesus, que eu venho me colocar diante do teu altar nesta hora. É no nome desse teu Filho Jesus que o teu povo, IPI de Jundiaí, se coloca diante do teu altar nesta hora, Pai. Fala, Senhor, primeiro aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos olhos, porque a tua palavra nos diz que o campo está branco, prontinho para a ceifa, Pai. Então, Senhor, mostra-nos aqueles a quem o Senhor já escolheu, para que nós possamos levar a eles o teu evangelho, para que nós possamos, Senhor, apresentar a eles o Deus verdadeiro, Pai. E que assim, Jesus, cumprimos, ó Pai, a ordenança que o Senhor nos deu, ó Pai, de pregarmos a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque das mais diversas formas que o Senhor poderia agir, o Senhor escolheu agir por meio de nós. Então, Deus, ajude-nos a cumprir a tua missão. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho.